Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é dia do jornalista e essa casa, no dia de ontem, deputado Eliomar Coelho, deu aos jornalistas, como diz a linguagem popular, um presente de grego, porque rejeitou a inclusão dos jornalistas no projeto de lei do piso salarial do Estado do Rio de Janeiro. Ora, então, fica parte dessa casa em dívida de 10,37% com jornalistas e radialistas, para incluir também, além do deputado Wagner Monte, o deputado Wanderson, que é radialista. Quer dizer, não consigo compreender com uma categoria, no ano de 2015, tinha piso e no ano de 2016 passa a não ter piso. Acho até deputado dublê de advogado trabalhista, Sadi Noel. Trabalhista e previdenciário. Cabe até, no meu entendimento, ingressar na Justiça de Trabalho. Porque se você estava num piso mínimo, não é possível que no ano seguinte você perca esse piso. Queria fazer esse primeiro registro. O segundo registro diz respeito que hoje também é o Dia Mundial da Saúde. Parece paradoxal, e o é. Mas a saúde vive, no estado do Rio de Janeiro, um dos piores momentos. Se não fosse a crise da dengue, da zika, da chikungunya, agora é a gripe H1N1. E ainda não há previsão de vacinação. E óbitos já começaram a também ser consignados no estado do Rio de Janeiro. Era necessário que a campanha de vacinação fosse acelerada, porque os mais vitimados serão os da terceira idade, porque são os mais frágeis a resistir esse surto da H1N1, que já está instalado em São Paulo e começa a vitimar pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro. Dito isso, feitas essas duas menções, senhor presidente, eu queria começar a tentar analisar as receitas do Estado junto com o deputado Eliomar Coelho. Eu verifiquei, deputado Eliomar Coelho, ainda não fiz do trimestre, mas fiz do bimestre, o somatório da receita do Estado em 2016, no primeiro bimestre. Foi aproximadamente 7,6 bilhões de reais, que dividido por 2, dá a média de 3,6 bilhões por mês de arrecadação. A folha de inativos, pensionistas e de ativos dá aproximadamente 3,5 bilhões por mês. Então, a receita do Estado, em tese,
empataria com a Folha. Ora, mas que quando entra a Receita do Estado, ele tem que separar os duodécimos dos poderes, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Contas e da própria Alerj. E estou aí excluindo a Folha, duodécimos sem Folha. Então, quando faz isso, o que acontece? Você distribui quase 1 bilhão. Então, todos os meses, falta 1 bilhão. Todo mês falta 1 bilhão. E faltando todo mês 1 bilhão, nós estamos carregando, de 2015 para 2016, uma dívida com fornecedores e prestadores de serviços de 3 bilhões e meio, que já deve estar se acumulado para 4. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Só vai se agravar. Porque mesmo que consiga esse mês 1 bilhão emprestado em qualquer banco da vida, é só esse mês. No mês que vem vai ter o mesmo rombo. Já entrou em vigor as novas receitas do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que em 9 meses deve dar 1 bilhão e 200, mas são 130, 140 milhões por mês. Não cobre isso. De outro lado, o Brasil não tem mais governo, e muito menos o Estado do Rio de Janeiro. Então, quando o deputado Eliomar Coelho questiona, ninguém pode responder a ele, porque falta governo. Falta governo no país e falta governo no Estado do Rio de Janeiro. Não tem ninguém para responder. É a realidade do se. Se, nós vamos dar a resposta. E como é que as pessoas, os servidores públicos, podem fazer as previsões de suas vidas? Então, nós estamos vivendo um momento dificílimo, porque não há mais governo nesse país e nem no nosso próprio Estado. Diante disso, ontem, o MUSP, o Movimento Unificado dos Servidores Públicos, tirou uma greve com 33 categorias, cobrando, pelo menos, de qual seja o norte que devemos ter, o caminho, o rumo, para uma política de recuperação do Estado do Rio de Janeiro. E esse norte, nesse caminho, provocando o deputado Eliomar Coelho, né, inexiste. Ele aqui mesmo afirmava que nós temos um governo desbussolado. E é desbussolado mesmo, porque ninguém sabe apontar nada. Esses números que a gente está falando aqui, nem o governo vem a público para revelá-los e dizer como é que pretende sair desse buraco. O próprio governador em exercício veio aqui nos pedir sugestões. E cadê a implementação das sugestões? Nenhuma notícia. O Estado tem mais de 2 dezenas de secretarias. Eu sugeri uma grande reforma para que fosse reduzido para 15 secretarias. O presidente da Casa, Jorge Pisciani, foi mais radical, dizendo que podia reduzir para 7 grandes secretarias. Quem está fazendo esse estudo? Nenhuma notícia. Quanto pode representar isso de economia? Nenhuma notícia. Nós sugerimos que fosse, por exemplo, reduzido em 15 pontos percentuais o número de cargos comissionados extra-quadro, que somando os poderes
são mais de 15 mil cargos comissionados extraquadros, com todo mundo descontando para o INSS. Não cai R$1 no cofre do Rio Previdência. Quem é que está estudando para fazer isso? Nada. Parece que está todo mundo parado, achando que os céus vão resolver essa questão. O provérbio popular diz que Deus ajuda a quem cedo madruga, e não a quem fica sentado esperando dádiva. Então, é realmente um momento que você olha na linha do horizonte e só vê cúmulos nimbus, nuvens profundamente carregadas, pairando sobre o nosso Estado. E quem são os responsáveis por isso? São os mesmos gestores atuais, que estão aí há 9 anos e 4 meses. Estão surpresos com o quê? Afinal, construíram esse poço que nós entramos e que até hoje não se conseguiu ainda bater no fundo para que pudesse submergir dessa água pantanosa que nós estamos metidos. Enquanto isso, a nossa economia decai, o desemprego aumenta, a inflação sobe e a crise moral se estabelece de A a Z. Por isso, senhor presidente, acho que é necessário um esforço sobre-humano para que você possa diminuir fortemente as despesas e sair dessa crise, fazer a economia, pelo menos, apontar para uma direção de crescimento, para que se possa voltar a ter alguma esperança, porque a situação está dificílima, senhor presidente. Muito obrigado. Sei que já passei do meu tempo, e o deputado Anderson está aqui ansioso para fazer uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente.